Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Falamos aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Os produtos digitais já foram os vilões e também heróis do mercado editorial. Os e-books e os audiolivros surgiram como uma ameaça para os livros impressos e também para as editoras e livrarias, até se tornar uma parte importante do dia a dia editorial. Foi um longo aprendizado para editar, produzir, distribuir, comercializar e marketear estas novas formas que o livro se apresenta tanto em telas quanto nos fones de ouvido. A dicotomia livro físico versus livro digital ficou no passado e os formatos coexistem em paz e em harmonia. E para contar mais sobre o digital no mercado editorial, estamos com o Marcelo Joia, Country Manager da Bookwire e o convidado dessa semana do podcast do Publish News. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, olá pessoal. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks. E já ouviu falar de POD? Significa impressão sob demanda, e os nossos parceiros da Livro, um dos melhores nesta tecnologia no Brasil. A impressão sob demanda permite que seja impressa somente a quantidade vendida dos livros, reduzindo o estoque e otimizando os custos com armazenamento e distribuição. Quer saber mais? Entre em contato através do umlivro.com.br. Esse é o programa do dia 3 de fevereiro, gravado no dia 30 de janeiro. Aqui é Fábio Errara. E para falar com o Marcelo Joia, temos aqui Thalita Facchini. Tudo bem, gente? Luciana Souza. Oi, pessoal. E Maju Alves. Oi, tudo bem? Vamos começar então com a nossa entrevista. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo ótimo, muito legal estar com vocês aqui pra gente falar um pouquinho de vilão, né? Vilão, herói, digital sempre vinculado um pouco às coisas ruins, mas tem outras visões que a gente pode conversar hoje aqui. Não, acho que era mais o começo, né, dessa história de vai acabar com o livro impresso. Todo mundo sempre pensa isso, né? Com o livro, com o CD, com cada plataforma tentando aniquilar a outra. A gente teve profecias meio apocalípticas, né? Meio dramáticas no passado, mas nunca achamos, pelo menos pessoalmente, nem como empresa, nunca achamos que isso aconteceria. Mas eu conheço um monte de gente que gosta de ter, algumas pessoas gostam de ter as duas versões, livro impresso, livro digital. Isso acontece quando você tem alguns temas específicos, alguns gêneros que justificam esse tipo de uso, né? Por exemplo, você tem profissionais médicos que compram um livro físico para até na estante, no consultório, mas o digital fica no tablet, fica no celular para consulta rápida, para consulta conveniência, no bolso. Uhum. Então tem alguns tipos de usos desse. Outro tipo, por exemplo, é quando a pessoa compra a gente chama de e-book, né? o livro impresso para colecionar e o e-book para usar. Então tem lá aquela quase peça de obra-prima na estante, com a lombada super bonita, bem feito, um trabalho gráfico maravilhoso, mas para usar e para ler, para consumir é o e-book. Então tem casos e casos aí. Não, e fora isso, eu acho que hoje em dia tem uma outra coisa que eu gosto de, às vezes, ler e de ouvir o livro. E assim, se tem uma continuação tem vezes que dá para ler isso aqui, ou às vezes você tá sem um fone, ou no carro você prefere o audiolivro. Então acho que a convivência é melhor do que eu acho que a escolha, né? Tinha uma pergunta que acontecia antes também, que as pessoas falam assim, mas você gosta de e-book ou de livro impresso? Eu falei, precisa escolher mesmo? Assim, não posso comprar o que eu quiser. Só o conteúdo, gente. A gente, nesses últimos anos que eu tenho trabalhado com digital, a gente acredita muito no usuário multiformato. Uhum. E a decisão do formato vai da circunstância, vai do tipo de conteúdo, vai do momento de compra, vai do jeito que o cara gosta de ler nas férias ou durante o trabalho. Quer dizer, é multicomplementar e é realmente uma complementaridade. Não é uma batalha entre um formato e outro, são complementares. A Thalita estava falando de outras mídias, é que nem você fala assim, eu só vou no cinema, ou só vejo no Netflix, ou sei lá. DVD menos, né? Exatamente. Já foi, mas... VHS? VHS. Mas aí
eu acho que são formatos que eu considerava ruim, né? Tipo, eu não sei, tem gente que adora CD, mas eu sempre odiei CD. Porque, sabe, se tem um risquinho, você acabou. Você perde, Entendeu? E a capinha era horrível, tipo, sabe, o vinil, pelo menos as capas são legais, eu não acho a coisa mais prática do mundo, não dá pra andar com ele, né? Mas VHS também, assim, vocês não são dessa época, mas você tinha que você alugava, rebobinar. A gente é assim, querido. É mesmo? Vocês sabem o que é rebobinar? Sabe o que é rebobinar? E quando a fita era mastigada? Pois é. Nossa. E além da complementaridade do formato em si, quando você escolhe por gênero ou por circunstância, como eu estava tentando explicar, hoje você tem, eu acho que você mencionou isso rápido, hoje você tem a sincronização entre os formatos. Obviamente que o livro impresso é a forma. Se você ouve o livro, dependendo do canal que você ouve, da plataforma que você usa, o seu e-book sabe onde você parou de ouvir. E você faz e continua lendo. Depois para de ler, quer continuar a ouvir no carro, passa a ouvir do mesmo ponto que você parou de ler e identificou na plataforma. Não são todas que têm isso, mas algumas já oferecem esse feature, né, essa característica. Já tem essa possibilidade, né? Eu acho muito bacana. Só que a gente, como eu estava falando, é de um longo caminho, né? Sim. Tipo, o e-book, principalmente o e-book, está aí faz um tempo. Comercialmente no país está desde 2012, talvez? Um pouco antes, Acho que 12 quando vieram as grandes para cá, se não me engano. Sim, acho que sim. Eu trabalho com digital desde 2009 e unicamente com digital desde 2012. Então tem um tempinho antes de nós. A gente está falando de 10, 11 anos de digital. Já. E também, assim, só para falar de como... O que é o e-book, né? Acho que todo mundo sabe, é o formato digital do conteúdo e tal, que você pode... E que a vantagem de você usar em várias telas, um e-book cabe numa tela de celular, no tablet, ou, sei lá, às vezes numa telinha de avião, de entretenimento no avião, etc., onde você quiser. Mas como que funciona, acho que para quem não está tão acostumado, dentro de uma editora, de começar a produzir um e-book /livro, digamos assim, até... E onde a Bookwire entra nisso até chegar no consumidor final? A Bookwire é uma distribuidora, ou como é conhecido lá fora, é uma agregadora de conteúdo digital. A gente trabalha com... Hoje em dia a gente trabalha basicamente com 4 ativos digitais, que é o que a gente chama, né? O ativo digital principal é o e-book, hoje no formato mais consolidado de EPUB. O audiobook, que é o grande buzz do momento, todo mundo falando, né? Podcast, fazendo já a distribuição de podcast mundial, e a gente trabalha com um arquivo de PDF específico para POD ou impressão sob demanda. São os 4 ativos digitais que acontecem dentro da editora em que Bookwire tem uma participação. Tá. Depende um pouco da região que a gente está, depende um pouco do mercado, como é que está nessa região, mas são esses 4 ativos digitais que a gente entende como o serviço que a gente presta para as editoras. Na produção, atualmente, você não tem, com algumas raras exceções, você não tem uma produção específica de conteúdo digital específico para o formato digital. Você tem um espelhamento do conteúdo que acontece no mundo físico, no livro impresso, que sai já produzido para consumo nos tablets, nos e-readers, né, nos devices dedicados e principalmente nos aplicativos, onde a maioria da leitura acontece dentro dos aplicativos nos celulares. E a gente faz isso, então. A gente vem ajudando a editora no processo todo de serviço, vem ajudando desde a conversão do que se entende por PDF para EPUB, até a questão de qualidade inerente do próprio HTML, do XML do EPUB, né, que é o formato que é os bastidores, tipo de arquivo, né? Tipo de arquivo. Tem muita questão de qualidade inerente, vinculada a esse arquivo. Aí depois vem vinculado a questão dos metadados, né? Porque o livro digital, diferente do livro impresso, que hoje já está mudando um pouco no Brasil, simplesmente não existe sem metadados. Os metadados é que faz o livro digital respirar, porque sem metadados, diferente do livro físico que você pega na mão e é tangível, né? O metadados funciona como o elemento para que você descubra que existe aquele livro. Então, também trabalhamos nos metadados, somos especialistas em metadados de digital e fazemos a descrição pura, ou seja, aquele arquivo entra no sistema da Bookwire e a Bookwire chove aquele arquivo ou joga aquele arquivo para todas as lojas que vendem o produto, né? Hoje a gente entrega em termos internacionais, a gente entrega para 1.072 lojas de consumo de e-book
e cerca de 29 canais de audiobooks. Quantos clientes vocês têm atualmente no Brasil? A gente tem um pouco menos que 500 editoras, 467 no número que eu vi ontem. No número que eu vi ontem, a gente tem 467 contratos de editoras, né? Tem mais selos pendurados aí. Acho que os selos são quase 700 selos. E a Bookwire entrou no Brasil em 2015, certo? A gente estabeleceu o CNPJ em 2014. Em fevereiro de 2015 a gente assinou o primeiro contrato com o primeiro cliente. E aí foi... E só crescendo, né? Porque em 2017 vocês compraram a DLD, né? Exato. O que essa compra representou para vocês no mercado? Porque praticamente monopolizou, não? A gente já era maior em número de editoras, né? Mas a DLD tinha uma característica específica que eram alguns sócios próprios editores. Então, mas tinham um grande catálogo, né? Um catálogo bastante relevante em termos comerciais, bastante relevante em termos de best-seller, né? E a gente, como ele já tinha um serviço de distribuição próprio, a gente não tinha acesso a prestar esse serviço para eles. A maneira que nós encontramos estratégica foi de adquirir a DLD. E a gente adquiriu a DLD e aquelas editoras parceiras e tantas que não eram sócias também vieram para o nosso portfólio de entrega. Então eles somaram lá em setembro de 2017, foram mais 22 editoras, mas com quase o dobro do catálogo que a gente tinha e com também resultado quase que representava 70% a mais de resultado. Então foi muito significativo. A gente se reposicionou e consolidou a Bookwire como o principal distribuidor de conteúdo digital para o mercado editorial brasileiro. Você falou sobre crescimento. É interessante um dado da Bookwire. A gente não tem um mês, desde 14, a gente não tem um mês que é pior que o anterior. Todo mês é um resultado melhor em termos de mais editoras, mais catálogo, mais resultado financeiro, mais faturamento. E seguindo nessa linha do tempo, em 2018 vocês também fizeram uma parceria com a Árvore de Livros, né? A Árvore de Livros é um canal. A gente distribui para alguns canais, tipos de canais diferentes, né? Então tem o que a gente chama de varejão, que são as lojas como Amazon, Apple, Google. A gente entrega para canais e lojas que têm assinatura ou subscription, né? Também, essas lojas também têm, mas tem outras específicas de assinatura, tipo Netflix da vida, onde se assina para ter acesso ao conteúdo. E também tem as bibliotecas, que é um terceiro modelo de entrega diferente. As bibliotecas, a gente tem algumas bibliotecas internacionais, como Overdrive, como EBSCO, e a Biblioteca Nacional, a Árvore de Livros, que fez uma parceria com a gente para a gente atingir o público que a gente não atingia, que eram bibliotecas de escolas privadas e públicas, de Fundamental 1, Fundamental 2, então isso foi bem legal com a Árvore de Livros, a gente faz essa distribuição para eles também. E no ano passado, vocês lançaram o Bookwire OS. Pode falar um pouco mais de como funciona e como isso auxilia as editoras? Sim, o Bookwire OS foi uma mudança conceitual, muito boa pergunta. Ele é uma mudança conceitual da gente, como a gente entende que o que a gente faz é servir as editoras em tudo que se diz respeito ao digital, a gente não se via mais como uma plataforma apenas, a gente via como um sistema operacional. Então, parece que é uma besteirinha cosmética de mudança, mas ele muda muito o jeito da gente lidar com a editora e o jeito da editora enxergar o que a gente faz. Hoje a editora pode, no Bookwire OS, continua sendo uma plataforma de acesso web, ela entra ali para fazer toda a gestão dela de tudo que diz respeito ao digital, desde produção, controle de produção, distribuição propriamente dita, seleção dos canais, upload de títulos, qualidade de controle de qualidade, resultado financeiro, contábil, marketing, tudo dentro do mesmo sistema operacional, o Operating System, que a gente também brinca que o OS é de One Solution, né? Basta uma única solução para fazer o digital. É porque eu acho que também entra aí a impressão que o digital ele dá menos trabalho, entre grandes aspas, né? Porque não é só apertar um botão e você já está em todos os lugares, né? E até para entender como... Porque, por exemplo, por que eu como uma editora eu não posso fazer sem um agregador, sem uma distribuidora? Qual que é esse papel? Você como uma editora pode fazer, mas demanda uma estrutura, em tese, e demanda um pouco de conhecimento do processo. Embora seja digital, quando você tira a parte gráfica do processo, não significa que é mais simples. Tem algumas partes que serão mais simples, mas tem outras que serão muito mais complexas. Então dá para fazer. Existem algumas editoras no mercado brasileiro e no mercado mundial que têm essa gestão feita diretamente com os canais de login. O que um agregador agrega?
ele facilita o processo. Então a gente brinca que é apenas um contrato, apenas um contato, apenas um fluxo contábil, um fluxo financeiro, um fluxo único de informação com todas as lojas consolidadas, onde você tem mais controle do que está acontecendo com o seu catálogo, um único alimentação de metadados, ou seja, você centraliza, dando em tese mais resultado e mais performance para a editora. E que ela não precisa investir numa estrutura própria. Tem editoras que preferem investir numa estrutura própria. No mercado brasileiro são poucas, mas existem e são legítimas e trabalham muito bem. Agora acho que a gente pode passar para um pouco falar sobre o audiolivro, né? Que aí, como você falou, os e-books vão bem, apesar de tem algumas notícias que falam que já morreram, mas talvez não. Mas o audiolivro é a nova tendência. Sim. Não é tão nova, mas eu acho que é alguma coisa importante e principalmente para o digital, né? Sim. Que deu uma nova vida. Como que está o estado do audiolivro aqui no país? Tá. Antes, se você me permitir, antes do audiolivro, para rebater um pouquinho que o e-book morreu, a gente tem nessas 467 editoras em 2019 um crescimento de 74% em faturamento digital. O que foi uma vergonha para mim, porque o meu plano previa entre 22% e 25% de crescimento. A gente teve 74% de crescimento com o fechamento de dezembro. Isso de maneira orgânica, não com novos entrantes, né? Sobre um 18 já muito consolidado também depois da compra da DLD. E talvez, a gente vai descobrir com algumas análises que a gente vai fazer a partir de março, quando a gente tiver todos os números prontos, talvez dentro da lente da Bookwire, daquele pedaço de mercado que eu enxergo porque está comigo, a gente tenha pela primeira vez a comparação, que é uma comparação ruim, mas é a comparação que se faz entre físico e digital, primeira vez 2 dígitos, ou seja, 10% a gente deve ter alcançado em relação ao mercado, 10% digital, 90% físico. Sem contar com o audiolivro ainda, que tem números... Não, eu só quero esclarecer que isso é uma grande brincadeira, tá? Porque, afinal, existe um crescimento, eu acredito nesse formato desde sempre, eu trabalho com isso também perto do começo, a gente começou quase junto ali, né? Mas, realmente, e que me irrita um pouco falar também isso, mas nunca pegou, né? Tipo, não era para acabar com o impresso? Não, né, gente? Tipo, existe um crescimento ano após ano, e só que, na verdade, que acho que é diferente, acho que a gente devia até falar um pouco mais, os números não são tão abertos, digamos assim, ou não se fala tanto nisso, né? Eu acho que é importante se comentar esse tipo de crescimento, né? Sim, então, a gente, desse pedaço do mercado que eu consigo enxergar, porque eu não consigo enxergar aqueles que usam outra agregadora ou que fazem um contrato direto com as canais. Do pedaço do mercado que eu enxergo, que é um pedaço significativo... Você sabe mais ou menos um chute assim, termo de grandeza, vai? A gente... Em termos de unidades de e-books, a gente estima em 85% chega ao mercado via Bookwire. É mais ou menos, é significativo. Sim. Então, desse pedaço, a gente só vê crescimento mês a mês, como eu mencionei para a Thalita, quer dizer, todo mês é resultado melhor do que o mês anterior, e esse número maluco de 2019. A gente tem algumas respostas para o número de 2019. A gente viu um grande crescimento, por exemplo, quando houve... algumas questões difíceis com o livro impresso, lá para abril, maio de 19, onde as pessoas não encontravam tanto os livros impressos nas livrarias tradicionais que elas iam buscar. Então tinha uma falta que a gente chama de selection, né? Tinha menos selection, e isso pode ter feito com que as pessoas migrassem, ou pelo menos aqueles que não experimentavam antes, migrassem para uma plataforma digital e tivesse a primeira experiência de leitura digital, e isso se consolidou no resto de 19. Então isso é uma das razões. Tem mais livros, tem mais os livros digitais hoje estão chegando antes ou junto com o lançamento em simultaneidade, também que isso muda o comportamento de compra, né? Os próprios devices estão melhores, tem mais celulares como telas maiores que provocam, que oferecem uma leitura melhor e mais agradável. Então, tem vários sinais aí, várias causas que devem ter sido originadas para esse resultado. Mas foi um ano impressionante. E foi um ano que talvez a gente chegue aí de 10% de resultado em relação ao impresso. No que eu consigo enxergar, eu não sei as outras editoras. Não é, mas também se comparar 85% com menos 6%, né, que a gente falou, não é isso, Thalita? Foi o ano passado? Então acho que tem algo interessante a se ver, né?
Isso, então. A gente tem novidades para 2020 sobre números. Então a gente deve ter algumas informações ao mercado com números um pouquinho mais interessantes para mostrar, sempre com a ressalva de que é a lente da gente, porque eu não consigo ter os números oficiais de todo mundo. Mas que servem como uma sinalização, servem como uma referência para o que está acontecendo no mercado digital. O digital vai bem, o e-book vai muito bem. E o audiobook é realmente a grande sensação. A gente, do jeito que a gente vê também, via a lente da Bookwire, a gente está vendo muita movimentação. Os números ainda não são significativos, mas se a gente comparar, de certa forma, a curva inicial de e-book lá atrás, em 2010, vamos colocar 2010, com a curva inicial do audiobook, comparando com o tamanho de catálogo, os números do audiobook são muito interessantes, talvez maiores do que o do e-book. É mesmo? É que eu acho que agora todo mundo tem onde ouvir, né? Que eu acho que o e-book tinha esse problema. Também. E o audiobook, embora não fosse muito usado aqui no Brasil, ainda antes do digital, ainda antes do arquivo digital fundamentado em CD, não funcionava, né? Era quase inexistente, né? A gente tinha, há 5, 6 anos atrás, um catálogo de audiobooks no Brasil que não chegava a mil títulos. Hoje a gente deve estar beirando aí uns 8 mil... Nossa, sério? Uns 7, 8 mil títulos, com todas as lojas em produção. Né? Em português? Em português. Ou seja, o que cresceu em termos de oferta digital nesse tempo, 5, 6, 7 anos. E o que se encontrava de audiobook lá no passado era muito conteúdo religioso, onde as editoras religiosas eram bastante fortes em produção de audiobook em CD e até mesmo cassete. A gente falou de fita esmagada, né? De cassete lá atrás. Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo números interessantes. Não são ainda significativamente grandes, mas são números interessantes se a gente comparar com o crescimento do e-book. A Bookwire enxerga que... Aí eu vou um pouquinho de profecia, né? Era uma pergunta que eu ia fazer mesmo. Como é que vocês enxergam daqui para frente, daqui a alguns anos, como é que vai estar esse mercado? A gente enxerga muito similar ao que as grandes editoras estão dizendo mundo afora. A gente acha que, vamos supor, só para acreditar, que o meu número de 10% em 2019 é o certo. Ou seja, 8, 9, 11, mas que seja o certo, só por hipótese. Eu acho que o mercado de e-book no Brasil ainda chega a 12%, talvez 15% de fatia. Comparado aos Estados Unidos ou à Europa, você tem alguma noção disso? Muito próximo do que é a Europa e um pouco abaixo dos Estados Unidos, que para entre 20%, 22%, 25%, dependendo da análise que é feita. O que não, e essa análise fora, é importante dizer que não entra os livros de CTP ou STM, coisa que a gente fez aqui no censo digital, que deu aquele número baixo de 109. A gente considerou uma fatia de mercado que não participava do digital e produziu um número verdadeiro, muito bem feito, mas era um número irreal, que não era a comparação que se fazia com o tipo de métrica que é usado fora do Brasil. Mas eu estava dizendo então que o que eu estava dizendo? Você ia profetizar. Você estava falando dos 10%? Então eu acho que chega de 12% a 15%, né? É uma visão, um número, talvez em 5 anos. Eu acho que esse é o caminho do e-book. Deve ser um platô, deve ser mais ou menos o que sem muitas mudanças da sociedade, digamos, os tais nativos digitais, mas deve ser mais ou menos esse número. E a gente imagina que no mesmo período o número de audiobooks seja o dobro. Então a gente está falando de 15% de e-books, 30% de audiobook, por certo, será próximo disso. O que significa, que se a gente fizer conta, que 45% da receita de uma editora virá de digital. Ousado isso, hein? Ousado. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, voltando um pouco ao básico, e a gente... que acho que um grande problema, talvez, para a entrada das editoras, principalmente, é como produzir, né? Eu sei que vocês têm programas para ajudar isso, mas vamos falar assim, tudo bem, o e-book, todo o processo editorial praticamente o mesmo, termina no PDF, que depois ele vai para gráfico ou vira um e-book depois da conversão. O audiobook tem as suas características, tem os seus desafios, né? Sim. Conta um pouquinho pra gente. A produção é uma real produção, né? Não é uma conversão, né? Então é um outro produto. Ele é fundamentado no texto do impresso, do texto do e-book, mas ele é outro produto. Então você tem questões técnicas, qualificações de profissionais, estúdios que entram
no processo de produção, que as editoras antigamente nem sabiam que era um estúdio, então passam a conhecer diferentes processos, diferentes jeitos de se fazer conteúdo. Tem análise de equipamentos importantes, microfones torna-se uma peça bastante importante do processo de produção, profissionais talentosos e habilitados para fazer a gravação, para fazer até mesmo um pré-script adaptado, um roteirozinho adaptado para leitura. E também tem o desenvolvimento do mercado de voz de profissional para audiobook. Então, o que o Brasil fez de forma natural? Ele foi para o mercado de gente que falava em rádio, gente que fazia dublagem, mas não necessariamente é uma voz adequada para audiobook. O que a gente busca, por exemplo, é uma voz que talvez não seja tão profissional e tão bonita, mas que consiga passar a mensagem. É mais importante a transmissão da mensagem do conteúdo do livro do que uma superprodução ou uma voz maravilhosa conhecida. Então existe hoje em dia um desenvolvimento desse mercado de voz, né? O Bookwire hoje trabalha no nosso programa chamado Way, que é We Audiobook You. A gente faz a gestão da produção para as editoras e em alguns casos a gente tem a participação do financiamento também. O Way, a gente tem 7 estúdios qualificados com nossos controles e nossas exigências. A gente tem quase 400 vozes já no banco de dados em formação de gente que também veio de dublagem em rádio, em alguns casos, porque em alguns casos justifica, outros livros não justifica. E esse pessoal que está vindo para passar a mensagem, para contar a historinha do que precisa ser contado via o ouvido das pessoas. E outra, acho que uma coisa importante é também os editores têm que aprender a ouvir, né? Que é também uma outra coisa, tipo... que pro editor acho que é natural, de repente, vou comprar um livro lá fora, já pensar, quem sabe vai fazer a capa, a tradução, e acho que também agora tem que pensar como vai ser a voz, né? E tipo, saber identificar a qualidade de voz ou mesmo de produção, etc, né? Esse é um mundo super interessante, né? Você vê, por exemplo, a gente decidiu, mais ou menos num alinhamento com o que tem sido feito fora do Brasil, de que a mensagem precisa ser a produção precisa ser uma produção simples. Não no sentido de ser simplória, mas simples no sentido de evidenciar a mensagem, nada que ultrapasse essa evidência da mensagem. Então é uma voz simples, na grande maioria dos livros. Então você está falando de desenvolvimento pessoal, autoajuda, negócio, mas tem conteúdo que pede outra coisa, conteúdo infantil, por exemplo. Pede outro tipo de abordagem de produção. Conteúdo infantil pede um pouquinho de trilha sonora, às vezes efeitos sonoros. Livros de fantasia. O livro de fantasia já é mais adequado para que uma experiência de dublador faça diferença. Então, quer dizer, tem um mundo para a gente aprender. Que é um pouco mais atuado, que é muito mais atuado, um pouco mais interpretado, digamos assim. Como um ator, né? Trabalho de ator de voz, digamos assim. A gente tenta, na nossa visão de produção no Way, a gente tenta fugir do que seria uma radionovela, um radiodrama. Não é um radiodrama. O audiobook é um produto de transmissão de mensagem. Mas tem uma faixa de trabalho aí, da simplificação pura de um livro de negócios até um livro de fantasia que requer um pouquinho mais de interpretação e um pouquinho mais de talento de teatral, digamos assim, da voz. E agora acho que uma coisa que acho que pode ser interessante é como a gente vai fazer. Tudo isso demanda também um investimento importante, porque a narração não tem como fazer um atalho, né? Do tipo, você pede pro diagramador fazer mais rápido, ou tipo, você divide com tradutores, não tem como, é sempre uma voz. E o importante também é a pós-produção, né? Que também a edição... o audiolivro, teoricamente, parece, como você falou, simples, que é só, entre aspas, a voz. Não tem uma trilha sonora, etc. Não tem os... Eu ia falar barulhos, eu esqueci o nome disso. Efeitos. Os efeitos sonoros, etc. Mas também você tem um trabalho de pós-produção enorme, né? Porque, por exemplo, vocês me ouvem errar muito aqui, né? Tipo, algumas coisas, uns sons, assim, sabe? De respiração, de sim, qualquer coisa. Que no audiolivro não tem como admitir, afinal você está comprando alguma coisa. Como fazer para a editora conseguir fechar a conta nisso? Porque o investimento é importante, né? Tipo, para fazer um audiolivro é algo... trabalhoso e caro. Exato. Eu não queria falar dessa forma, mas sim. Sendo mais direto, sim.
Você tá falando números mais animadores agora, mas para um editor agora que fala assim, investe em audiolivro, você tem como convencê-lo a isso? Não, a gente tem momentos e momentos, né, Fábio? Você tem o momento da aposta. Então, qual é a visão do ponto de vista de negócio? A gente tem como mercado editorial atingindo cada um dá um número, mas vamos dizer que são 40 milhões de pessoas que são consumidores verdadeiros de conteúdo em livro. Nós somos o quê? 210 milhões? Algo assim. Tem uma diferença aí de 170 que não consomem, teoricamente, o que a gente produz como físico ou como e-book. Aparentemente, e não existe muita cientificidade nesse número, mas nessa informação, mas aparentemente o audiobook começa a atingir um leitor não tradicional, um novo ouvinte / leitor que não consumiria ou não compraria um livro nos formatos anteriores de e-book ou de e-book. Isso é uma das melhores notícias que tem para o mercado editorial e para as editoras hoje em dia, porque a gente está falando de 4 vezes o mercado que a gente costuma atingir. Eu estou usando números grossos, obviamente que tem faixa etária da população, tal, mas são só números mais crus, né? Ou seja, é um novo mercado para você atingir com o seu conteúdo que provavelmente a editora não atingiria. Então tem uma aposta importante de negócio, uma visão de negócio. Hoje em dia, os preços estão se acomodando já. Era muito mais caro fazer audiobook há 6 meses atrás. Você tem mais fornecedor, mais vozes, mais estúdio. Os preços estão um pouco mais ajustados. Fazer no Brasil ainda é mais interessante que fazer lá fora, em termos de custo, com muito boa qualidade. E já começa a se tornar um pouco mais viável. Vamos dizer que a produção de um áudio, ele está entre uma conversão barata, que não dá para comparar de e-book, mas já é mais barato que a produção gráfica, por exemplo, dependendo do livro. Então você já começa a ter um jogo, né? Entendi. Você contando o design de um livro de arte, o valor desse custo de gramação. Isso. E de... Entendi. E impressão também. Entendi. Tá. Impressão também. Então, além disso, você tem um modelo diferente que o mercado apresenta, que são as parcerias de produção. Então, os canais produzem audiobook, que a gente chama de modelo de Against Royalties, ou seja, a editora cede o direito para que aquela loja ou canal produza e ela usufrua daquele arquivo gerado por um tempo para retomar o investimento e para ganhar o seu lucro. Então existem algumas opções, né? A editora abre um pouco mão do controle, abre um pouco mão da licença que ela tem dela, mas tem a possibilidade de viabilizar um projeto. Então na Bucoy a gente acredita no meio do caminho, ou seja, a gente ajuda a produzir um pouco. À medida em que o resultado começa a vir, a editora também começa a fazer o seu investimento e assim começa a girar no processo normal de produção de conteúdo da editora. Então tá bom. Agora vamos falar de indicações? Vamos. Acho que então, para explicar pro né? ouvinte mais avisado, é assim... a gente indica coisas legais pra gente fazer, comer, ler, consumir. Em geral. Pode ser um livro, pode ser um restaurante, pode ser um local, pode ser um audiobook, pode ser... Vamos começar com quem? Thalita, você fez uma cara que hoje você sabe. Então, né? Acho meio que sou obrigada, porque eu voltei de férias agora, então se eu não voltar com nenhuma indicação, né? O que você foi fazer da vida, né? Foi férias. Não fiz nada, não li, não comi, não saí de casa. Mentira. Eu vou indicar férias pra vocês em Bombinhas, onde eu fui passar. Lá em Santa Catarina. Já tá cheio de gente lá, mas é um lugar muito... mas é muito bonito. Cheio de paulistano, inclusive. É argentino, na verdade. Isso que eles estão quebrados. Aí tá diminuindo um pouquinho a quantidade de pessoas que estão lá. Mas enfim, é uma praia bonita, que tem um monte de bar legal pra ir, um monte de coisas pra fazer, de loja pras mães irem, lugar pro pai descansar e lugar pra quem é jovem querer sair. Então eu indico o bar também. Da família toda. O bar Mestre das Águas. A Bia Alves também sempre já me indicou também esse bar quando eu fui pra lá. E é muito bonitinho. Você fica com a cadeira de praia lá à noite na areia e tomando cerveja e se divertindo. Enfim. Assim. Além de Bombinhas, indico esse bar pra vocês irem. Invejei agora. É muito bom. Quem vai agora? Pode ser. Vai lá, Lu.
Assim, eu ainda não fui, mas eu vou em breve. Todo mundo que já foi tá dizendo que tá uma gracinha. Eu quero conhecer a Livraria da Tarde, que inaugurou agora no final de dezembro, né? Que fica na rua Cônigo Eugênio Leite, 956. Vamos conhecer lá, tomar um café lá. Muito bom. E você, Maju? Eu tenho 2 indicações de filmes. Porque eu sou viciada em ir no cinema. Então eu tenho esse problema. Eu tô aproveitando janeiro pra assistir tudo que eu consigo assistir. Não é um problema nenhum, né? Então eu vou indicar um filme pra criança, que é Um Espião Animal. Esse filme parece muito tosco. Parece ruim, nada, parece ruim. não acho. Eu achei Mas o ele é trailer mó legalzinho. maravilhoso. Como que é? O espião muito tosco? Não. Espião Animal. Ele é tipo uma zoeira com o 007. É muito, muito bom. Ok. E um para adultos agora. Eu fui assistir ontem O Escândalo, que as atrizes estão concorrendo ao Oscar. E, gente, esse filme é maravilhoso. Você fica com raiva o filme inteiro. Porque é uma história real, né? É uma história real e você sai de lá, tipo, abaixa patriarcado! Falando, Colocou fogo no cinema. Quase. falando em raiva, eu vi que você indicou outro dia a história de um casamento. Léo. Léo não, desculpa. Fábio. Eu não indiquei. Você não indicou? Você Não ficou... indicou porque eu não assisto filme de terror. Eu só queria dizer que a gente precisa conversar sobre isso depois, porque eu fiquei com muita raiva desse filme também. Então, já me falaram isso e, né? Deixa pra lá. Você é casado, né? Então. Posso dizer que eu achei muito bom esse filme? Você achou muito bom? Não te deu medo, já que você... Não, aliás, a atuação do Adam Eu adorei ele Driver é também, um negócio tá perfeito. impressionante, né? Você tem ele muito na cabeça com o Kylo Ren, mas é outra coisa, né? Não, ele é incrível. Ele é muito incrível, bom. É incrível. Ele tem outros filmes interessantes também, mas esse é impressionante, a interpretação dele. Eu vou ser mais tradicional, eu vou falar de um livro, pode? Por favor. Eu li nas férias agora, por uma recomendação de uma amiga, um livro muito doce, quase poético, assim, lírico, embora seja de ficção científica. Eu acho que no mundo atual tão bruto, né, e crua, a gente precisa de um pouco de lirismo e poesia, mas é um livro da Aleph, da editora Aleph, chamado Flores para Algernon. É um livro de um moço que tem problemas mentais seríssimos, mas que quer ser inteligente. Então ele vai em busca da inteligência do jeito que ele consegue buscá-la. É muito interessante esse livro. Até a estética do livro é interessantíssima. E eu tenho... Pode ser duas? Pode, quando você quiser. Eu assisti esses dias uma série, acho que foi se eu não me engano foi no Prime Video, chamado Modern Love. Outro lirismo, outra leveza linda de se assistir. Pode discordar de algum episódio ou outro, mas é muito interessante o jeito que é feito, leve, e fala de coisas boas que a gente precisa ouvir em relação a relacionamentos. E muito bonitinho, muito bem feito. Eu gostei muito, tanto do livro, quanto do livro do Algernon, do Flores, quanto dessa série que eu assisti recentemente. Muito bom. Eu tô assistindo pra fazer tô fazendo um outro podcast aqui, né? Então, pessoal, mas eu ouvi bastante coisa sobre paternidade, que vai ser, por motivos óbvios, que vai ter um episódio sobre isso. Mas tem um filme que eu não tinha assistido, que é o Tree of Life, que é a Árvore da Vida, que eu não devia ter assistido, porque é um filme de terror nesse sentido também, que é absurdo o filme, que é a história da perda de um filho e do entendimento disso. O Brad Pitt tá absurdo, você fala assim, esse cara realmente... Enfim, mas dá calafrios, mas vale muito a pena um documentário da Netflix chama My Own Man, que é a história de um cara falando dele, da relação dele de masculinidade e sendo pai, e com o pai dele, que é aquele macho americano, que super atlético, não sei o que, e ele não é nada disso, entendeu? É muito interessante. E acho que é isso, né? A gente... agora a gente vai ouvir, sabe o quê? Também a indicação da Outbook, com a Carolina Garcia. A gente vai ouvir aqui no final, depois das nossas despedidas. Queria agradecer ao nosso convidado, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi muito legal e um prazer estar com vocês aqui. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima segunda. Vamos ouvir agora o trecho de Me Poupe. Valeu!
Olá, pessoal do Publish News, eu sou a Carolina Garcia e o audiobook que eu quero indicar para vocês é o Me Poupe, da Natália Arcuri, da editora Sextante. Eu acredito que uma das melhores coisas desse audiolivro é a narração, que foi feita pela própria Natália Arcuri, o que traz um formato diferente, meio conversa, meio puxão de orelha. Em alguns momentos até soltamos umas risadas. E o outro ponto que acho que é o que eu mais gostei de fato foi como ela apresenta principalmente a questão mental sobre o lado financeiro. Isso porque livros sobre investimentos e derivados já temos aos montes por aí, mas nem todos explicam como a nossa mente funciona em relação ao dinheiro e como devemos tratar isso de uma forma didática, de uma forma simples para que qualquer pessoa, mesmo sem entender o economês, possa ter sucesso e deixe de prejudicar ainda mais a própria vida financeira. Então, qualquer pessoa que tenha o desejo de mudar a chavinha mental aí para ganhar mais dinheiro ou para começar a investir, fica aí minha sugestão para vocês. Um beijo e super obrigada. Primeiro capítulo, dinheirofobia. Precisamos falar sobre dinheiro. Neste exato momento, um vírus silencioso pode estar instalado no seu cérebro, provocando sintomas aparentemente inofensivos como sentir vergonha de pedir desconto, achar feio falar sobre dinheiro e divisão de gastos, ter medo de pedir aumento de salário, pensar que os ricos são maus e os pobres são bons, estar certo de que investir é para quem tem muito dinheiro, acreditar que Deus ajuda quem tem uma parcelinha para pagar. Se você se reconhece em pelo menos uma das situações acima, sinto muito lhe dar o diagnóstico de forma tão direta. Você está com dinheirofobia. Meu Deus, e agora? Será que vou morrer disso? Calma, não precisa se desesperar. Dinheirofobia tem cura, e foi para isso que eu fiz esse livro. Como um médico numa consulta, minha intenção é diagnosticar o problema, acabar com os sintomas e combater a causa da doença por meio de um tratamento poderoso e eficaz desenvolvido por mim ao longo dos últimos anos. Porém, da mesma forma que o paciente precisa colaborar com o tratamento para se curar, eu preciso da sua ajuda para que o método dê resultado. O tratamento da dinheirofobia é simples e rápido, mas pode ser doloroso dependendo do paciente. Como sua doutora neste processo, eu preciso ser honesta. Algumas pessoas tiram o tratamento de letra. Outras sentem efeitos colaterais, como desconforto nos bolsos, fortes pontadas de compulsão no shopping, dúvidas fulminantes sobre investimentos. Mas elas superam a dor, engolem em seco e continuam firmes até que os sintomas desapareçam.